sensível e que fotografa, olha só. E as fotos dela são essas que vocês verão. Bom, obrigada, Karen, e obrigada a todos. Eu trouxe para vocês aqui um recorte sobre os ritos religiosos no Nepal e a neurose obsessiva. E eu vou fazer uma leitura e depois eu garanto que vocês vão reconhecer as coisas que eu estou dizendo nas imagens, né? Então, vamos começar. O Renato Mezan cita em seu livro Interface da Psicanálise o texto que viu estampado em uma camiseta em Nova York, comparando a filosofia de vida de diversas religiões. E então nessa camiseta estava escrito: taoísmo, shit happens, a merda acontece. No islamismo, if shit happens, é a vontade de Allah. Ah, não pode. Eu não enxergo. Foi seu marido que mandou. O budismo, if shit happens, não é o que parece. O protestantismo, shit happens, porque você não trabalhou o suficiente. O catolicismo, shit happens, porque você pecou. E o hinduísmo, this shit já aconteceu antes. No estoicismo, this shit não me incomoda. E o judaísmo, por que shit sempre acontece conosco? Claro, não tenho a pretensão de falar sobre essas religiões, mas simplesmente reter o olhar em algumas impressões muito fortes que me captaram na viagem ao Nepal e tentar entendê-las a partir do meu incipiente conhecimento psicanalítico. Depois de acordarmos muito cedo para um voo de Delhi a Katmandu e de um sol escaldante na Índia, chegamos aos pés do Everest, no Himalaia, num clima agradável e ameno, e nos dirigimos a um hotel típico e grandioso. Após o almoço, fizemos um passeio de reconhecimento geral e o misticismo e encanto dessa cidade me emocionou. Senti que a pobreza e a estranheza não me excluíam. Pelo contrário, me atraíam para ultrapassar com alguns passos os meus limites e procurar absorver o ar diáfano e misterioso, ao mesmo tempo alegre, cheio de vida que emanava das coisas e das pessoas. Talvez tenha estado em uma espécie de delírio durante toda a estada no Nepal. Aquela tarde, ao voltar ao hotel, comecei a ler o texto de Freud, Neurose Obsessiva e Prática Religiosa. Recostada na cama, em frente a uma imensa janela, contemplando um sol poente de uma beleza indescritível, de um vermelho rutilante e que recortava ao longe um templo e casas da cidade ao pé do Himalaia. As duas principais correntes espirituais que dominam as práticas religiosas do Nepal, o hinduísmo e o budismo, estão tão relacionadas entre si que se torna até difícil distingui-las. O resultado é uma proliferação de cultos, divindades e celebrações em variações desconhecidas em qualquer outra parte do mundo. Uma dessas deusas, a Kumari, ou deusa viva, significa a harmonia entre o budismo e o hinduísmo para essa população. No dia seguinte, nós fomos visitar a parte budista da região, cujo nome é Patan, e ver a Durbar Square com seus templos, passando antes por uma casa construída no século XVIII, cuja fachada possui inúmeras janelas de madeira finamente entalhadas. Essa é a casa da deusa viva Okumari.
2 leões entalhados e coloridos guardam a entrada, e no pátio interno, os trabalhos em madeira que adornam as 4 paredes são inesquecíveis. Em uma das janelas desse pequeno pátio, depois que um rupee, que é a moeda do Nepal, um rupee é coletado de cada visitante, a deusa viva aparece por alguns segundos em uma dessas janelas. Tirar fotos de Kumari é absolutamente proibido. Consideram que a deusa viva é a encarnação da deusa virgem Kunaya Kumari, um dos 62 nomes dados a Parvati, que é a mulher de Shiva, o deus máximo da religião hinduísta. Mas existem também diversas outras interpretações para ela. Toda vez que uma Kumari é destituída, outra deusa viva é excluída em um grupo de meninas de 4 a 5 anos de idade, todas do clã budista Sakaya. Aqui temos a relação entre os deuses hinduísta e a deusa de clã budista. O corpo da Kumari deve satisfazer 32 sinais específicos. A fase final da seleção é uma ordenação no hall do templo em que homens mascarados de demônios assustam uma criança e cabeças de búfalo ensanguentados por sacrifício são colocadas ao redor da menina no escuro. A menina que se mantém calma durante a ordenação não pode ser senão a deusa. Ela também deve escolher a roupa que vai vestir entre uma série de outras e ao final decidir-se por aquela que foi também usada e escolhida pela antiga Kumari para a sua ordenação. Com a confirmação dos astrólogos de que o horóscopo da menina está harmonizado com o dos deuses, ela é instalada nessa casa que se torna sua até que ela atinja a puberdade ou sangre por algum ferimento. Ela só é autorizada a sair em determinados festivais e deve ser carregada, pois seus pés não podem tocar o solo. Contudo, conduzida no ombro dos monges, em um andor dourado e prateado, a ricamente ornamentada Kumari é a estátua da serenidade. Quando deixa de ser Kumari, deixa o templo enriquecida e livre para casar. Mas muitos jovens que poderiam ser seus pretendentes se atemorizam com a perspectiva de ter como esposo uma bela criança acostumada com anos de total idolatria e adulação, não crendo que possa conformar-se em ser simples dona de casa e mãe. Além disso, alguns dizem, a ex-deusa traz má sorte para casa e morte para o marido. A repetição desse ritual, segundo os nepaleses, garante que o país fique livre de devastações e intempéries destrutivas. Em épocas em que não foi possível substituir imediatamente a Kumari, o país passou por sérias catástrofes. As pessoas de quem eu tive algumas informações sobre a vida dessas meninas após a destituição, me contaram que elas, em geral, enlouquecem, se prostituem ou se suicidam. Freud descobre que todos somos sofredores, portanto, não podemos dirigir nosso olhar para essa cultura como se ela representasse uma exceção que deve ser colocada fora da normalidade. Quando colocamos a questão de qual o preço ético a ser pago para a manutenção da santidade desse Supremo Pai que tudo nos dá ou tudo nos nega, que nos ama ou nos castiga implacavelmente, a ideia do sacrifício dessa menina me colocou diante do texto de Alfredo Jerusalemski, Camille Claudel, uma neurose obsessiva feminina. Usei suas falas para tentar entender, sobre o ponto de vista da neurose obsessiva,
o custo que é cobrado desses homens para a manutenção do registro desses deuses. O sacrifício para sustentar os deuses nessa posição de suprema elevação, de uma iluminação absoluta em que nenhuma sombra mais exista e que tem poderes além de qualquer limite, obriga esses indivíduos a buscarem um ato que satisfaça esse desejo incalculável para o ser humano e, como inatingível, negam a ele qualquer possibilidade de obter sucesso, fazendo-os repetirem sucessivamente e interminavelmente essa tentativa. A estranheza que se produz nesses seres humanos parece-me uma necessidade constante de conseguir algum registro de sua presença num espelho inatingível em que não é possível ter a devolutiva de sua imagem. O trágico e a catástrofe estão sempre à sua frente, pedindo mais e mais repetidamente de suas parcas forças. A ideia da perseguição está sempre presente como na paranoia. Os deuses otorgam um significante filiatório de um modo convencional, sendo que esse significante de reconhecimento vai se transformar numa dívida que deve ser paga incessantemente. Para poder manter em cada momento da vida a presença dos deuses em seus inconscientes, mantendo sua função e conseguindo seu reconhecimento, é preciso superar a si mesmo. Caso contrário, a catástrofe é a irrupção da ira e do desequilíbrio. O triste é constatar que esses homens nascem e morrem condenando-se à repetição de seus rituais e aceitando a condição de nunca atingirem nessa vida o desejo de seus deuses. Continuam devedores para além do que eles chamam de reencarnação, depois de já verem pago em um aquém com a mesma alegria de encarnar. Aceitam sua posição simbólica na casta em que estiverem como resultado do estágio de suas dívidas. O superego não os deixa repousar. A ordem que prevalece nessas religiões é a das portas trancadas, oferecendo a esse grande outro abstrato todos os seus rituais, custe o que custar e a quem custar, diferente do caminho de Camille Claudel, que não se resignando a ser a louca da família, é internada e se transforma na exceção. Em seguida, deparei-me num dos cantos do templo de Shiva, em Katmandu, com um atalho para esse reconhecimento. No local onde se efetuam os rituais de cremação, encontrei-me ante um fato curioso que me deixou parada e fascinada, como percebendo que, antes de entender, que alguma coisa de desconhecido estava acontecendo. No ritual de cremação, os corpos são preparados sobre uma maca simples, feita de tosco bambu. Percebi um senhor sentado em uma dessas macas e pude entrever que estava nu da cintura para baixo, coberto por uma manta. Na parte de cima do corpo vestia um blusão de nylon acolchoado. Uma outra pessoa ia e voltava, trazendo panos e objetos que ele aceitava ou rejeitava, e eram postos ao seu lado para a sua preparação. Percebi que estava sendo preparado para a cremação. Fiquei alguns minutos, fotografei o que pude da distância em que estava e tive que ir-me. Não sei antes perguntar a alguns guias que estavam no local o que estava se passando.